Termo geral. Então, esse é o primeiro esquema. Como que é o termo geral da PG? O termo geral é AN. Se é uma PG, significa que é uma progressão geométrica. Progressões geométricas, você sempre multiplica o antecessor para dar o sucessor. Então, o AN vai ser o A1 vezes a razão, que aqui eu vou chamar de quê? Elevado a n menos 1. Lembrando que o n é a posição do termo que você quer. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e tal. Tá? Então, esse é sempre o esquema. Beleza? Então, a n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Tá? Termo geral. A segunda coisa importante que a gente tem, aqui até é mais importante, aqui aparece com mais frequência, é 3 termos consecutivos. Como que funciona 3 termos consecutivos? O primeiro, que é o AN menos 1, vezes o último, AN mais 1, é igual ao do meio ao quadrado. O do meio que é o N. Ó, lembra sempre dessa forma, é o primeiro vezes o último, é igual ao do meio ao quadrado, tá? Aqui eu estou escrevendo de um jeito mais matemático, N menos 1, N mais 1 e N. Tá? Porque isso aqui é os termos na sequência. Tá? Se você quiser, só para ficar mais claro, ó, N menos 1, N e N mais 1. São 3 termos consecutivos, independente da posição. Tá? Quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro. Tá? Independente. Agora, o que é mais importante mesmo no APG é o terceiro ponto. O que é o terceiro ponto? Soma. Soma de PG é algo o que tem de mais importante. Por quê? Não se preocupe, não se perde muito sobre termo geral em PG, se perde mais sobre soma. Tem poucos exercícios envolvendo o termo geral, tá? Note que o termo geral, às vezes, você vai precisar resolver uma equação exponencial, tá? Às vezes, você vai precisar resolver uma equação exponencial, porque o número de termos está aqui no expoente, tá? A soma, a gente tem 2 tipos de soma. A gente tem uma soma que é finita. Então, uma soma finita. Como que é a soma finita? Sn é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Tudo isso aqui dividido pela razão menos 1. Então, isso é uma soma finita. Eu estou somando uma quantidade de termos infinitos. Eu estou somando 10, 30, 20 termos, tá? Então, isso é uma soma finita, uma soma que tem fim. Bom, essa é a soma finita. Bem, o segundo caso de soma é uma soma infinita. Infinita. Na soma infinita, eu vou somar uma quantidade de termos muito maior do que... Não, muito maior não. Na verdade, eu vou somar sem parar. Eu vou somar, nunca vai parar a soma. Então, a gente considera essa soma infinita. Como que é a soma infinita? A1 dividido por 1 menos a razão. Ó, notem que tanto para a soma finita como para a soma infinita, a gente não depende do termo geral.
A gente só depende do primeiro e da razão. Então, vai aparecer muito pouco exercícios envolvendo o termo geral. Vai aparecer exercícios envolvendo mais a soma. Exercícios de PG, geralmente são exercícios que você precisa entender a PG, tá? E aí você tirar a informação do texto, ou do desenho, ou da figura, sobre o que é uma PG. Então, isso daqui é tudo que você precisa saber sobre PG. Não precisa saber mais que isso. Fera ou não? Carinha feliz? Médio? Eu não diria bem assim, tá? Porque o grau de complexidade vai estar todo no texto. Vai estar todo no texto, tá? Então, nem sempre. Então, ó, aquela carinha feliz. Ó, cuidado, hein? Estamos na reta final. Agora é hora de você pisar esse pé no acelerador, hein? Porque agora é como se a gente estivesse em setembro, em épocas normais. 2 meses para prova. Então, pisa esse pé no acelerador aí, ó. Você tem 2 meses para começar a fazer prova, hein? Agora você tira a força da onde não tem. Porque é rumo ao título, pô. Então, já sabe, né? Pisa nesse acelerador, hein? Eu achei que vocês voltaram devagar do feriado, hein? Feriado não foi o fim do mundo, não, hein? O feriado já acabou, já. Ó, pega lá, ó, a lista que está no Classroom. A lista se chama PG. Tá vendo? Faz todo sentido, não faz? Pronto. Então, aliás, já tá pronto, todo mundo pronto. Então vamos lá. Ó, eu vou começar pelo exercício número 3. Da floresta. Que pode ser que seus filhos não conheçam. Então, ó. E vocês estão desanimados? Tá triste que o Biden ganhou? Falta de luz no Amapá? Imagina, ser estudante do Amapá agora, o cara na reta final do vestibular, 5 dias sem energia. Não estudo, já era, acabou. Estuda com livro, né? Mas aí. É um carro de rua disputando com uma Ferrari, né? De dia, Então, ficou difícil, né? Você imagina que loucura que é isso aí? E assim, ninguém tá muito preocupado com voltar a energia lá, né? Loucura isso aí. Ó. Não, ó. O 3. O 3 fala assim, ó. O artigo Uma Estrada, Muitas Florestas relata parte do trabalho de reflorestamento necessário após a construção do trecho sul do rodoanel da cidade de São Paulo. O engenheiro agrônomo Michael de Oliveira mostra uma das árvores, um fumo bravo,
que ele e sua equipe plantaram em novembro de 2009. Nesse tempo, a árvore cresceu e está com quase 2,5 metros. Caramba! Floresceu, frutificou e lançou sementes que germinaram e formaram descendentes, perto da árvore principal. O fumo bravo é uma espécie de árvore pioneira que cresce rapidamente, fazendo sombra para as espécies de árvores de crescimento mais lento, mas de vida mais longa. Então, fumo bravo é o esquema. Considerando que a referida árvore foi plantada em 1º de novembro de 2009, com uma altura de 1 decímetro, em que 31 de outubro de 2011 sua altura era de 2,5 metros. Primeira coisa, cuidado, um está em decímetro e outro está em metros. Vou até anotar aqui. First, novembro de 09, a altura era de 1 decímetro. E depois, 31 de alt. De quanto? De 11? É. De 11, a altura era 2,5 metros. Cresceu pra caramba, né? Por enquanto a gente não sabe nada, se é uma PA, uma PG. E admitindo ainda que suas alturas, ao final de cada ano de plantio, nesta fase de crescimento, forma uma progressão geométrica, ele falou pra gente. E a razão desse crescimento no período de 2 anos foi, ele quer que você descobre a razão, tá? No período de 2 anos. Ó, o que ele falou? Ao final de cada ano de plantio, nessa fase de crescimento, forma uma progressão geométrica e ele quer saber essa razão dessa progressão geométrica. Então, ó, fala para mim aí, o que vocês têm aí? A1, fera. O A1 vale quanto? Então, ó, a gente sabe que é uma PG e o A1 vale 0,1 metro. Certo? Cuidado, decímetro, metro. Qualquer outra informação que você tem? Isso. O A3, 2010, 2000... Não, é o A2, né? Porque é 2010, 2011. Ah, não, você tem razão. É o A3. É 2,5 metros, né? Porque 2009 é o A1, 2010 é o A2 e 2011 é o A3. Ó, essa diferença aqui de um dia aqui, ó, pra gente não mudou nada. Fechou? Então, ó, beleza. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a razão. A reason. Então, ó, o que a gente faz? Se eu quero descobrir a razão, eu vou lá, termo geral neles. A n é igual a 1 vezes a razão n menos 1. Chamar a razão de quê? Que é mais bonito. Beleza? Então, ó, A3 é igual a 1, que vale 0,1, vezes a razão que eu quero descobrir, 3 menos 1. O A3, 2,5. 2,5, 0,1, a razão ao quadrado. Então, a razão é raiz de 25. A razão é 5 metros. Então, ó, isso daí nos dá a alternativa
C. C do quê? De camelo. E aí? O que vocês acharam? Fácil ou difícil? Não, tem que lembrar as formas. Tem que lembrar, isso aí é fundamental. Então, esse foi o exercício number 3. A fórmula é aquele esquema. Antes de sair para a prova, você vai lá e dá uma decoradinha. E aí vai dar tudo certo. Né? Eu acho que é o melhor sistema. Então, ó, vamos fazer o exercício de número 4. Então, ó, exercício de número 4. Ô, burro. Ah, deixei mesmo. Ah. Então, ó, no exercício número 4 ele fala assim, ó. Uma partícula em movimento descreve uma trajetória sobre uma semicircunferência traçadas a partir do ponto PO, localizadas em uma reta horizontal R, com deslocamentos sempre no sentido horário. A figura mostra a trajetória da partícula até o ponto P3, em R. Na figura, O1 e O2 são os centros das 3 primeiras circunferências traçadas, e R sobre 2 e R sobre 4, seus respectivos raios. A trajetória resultante do movimento da partícula será obtida repetindo-se esse comportamento indefinidamente, sendo o centro e o raio da enésima semicircunferências dados por ON e RN, R dividido por 2 elevado a N, respectivamente, até o ponto PN, também R. Nessas condições, o comprimento da trajetória em função do raio, quando N tende a infinito, será igual a... E aí? O que você entende desse esquema aí da Rurema? Isso. Ele quer S infinito, isso aí, claro, é verdade. E bem, mas como que você descobriu que é uma PG? Porque o importante aqui é descobrir que é uma PG. Beleza, porque ó, daqui para cá, ó, ele está sempre dividindo por 2. Ó, lembre-se disso. Dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar por meio, hein? Dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar por meio. Porque é a única que tem razão, soma infinita. É verdade. Mas, né, você tem que descobrir sempre pela razão. Então, ó, a gente sabe que é uma PG, que a razão dessa PG vale meio. Tá bom? Um jeito de você fazer razão de uma forma mais simples aqui e não ter que pensar muito, estou chamando essa razão de R, mas o melhor é chamar ela de Q. Que dá para pagar, né? Então vamos chamar ela de Q aqui.
Ó, uma maneira de você calcular a razão é sempre o termo da frente dividido pelo termo de trás. Aqui você não vai se confundir como você calcular a razão, tá? Toma cuidado, porque às vezes você vai confundir como calcular a razão. Então, na PG é sempre assim. O termo da frente dividido pelo termo de trás. Beleza? Então, no nosso caso, a razão vale meio. Muito bem. Ele quer fazer a soma infinita, mas tem que prestar atenção. Ele quer a soma infinita por quê? Para com isso. A gente vai somar o quê? Infinitamente. Ó, ele quer o comprimento da trajetória descobrido pela essa partícula. Infinitamente. Então, ó, ele quer o comprimento. Então, o nosso primeiro termo tem que ser o comprimento. O comprimento de uma semicircunferência é πr. Não, então, é o comprimento. Então, o nosso primeiro termo é o comprimento. Ah, você quer fazer a soma de todos os raios e no fim... vai dar certo porque aqui você vai colocar o π em evidência, tá? Mas tem que tomar cuidado. Porque nem sempre você não pode... Por exemplo, é igual o exemplo lá da grade lá. Ele fazia o exercício da grade de PA que a gente fez na aula passada. Ele falava de soma do tamanho de todas as grades. Se você fizesse com o número de grades, ia dar certo, mas você ia ter que multiplicar no fim as coisas. Então, assim, tem que tomar cuidado, mas dá para fazer. 2πr não, você tem que multiplicar por πr, porque é só semicircunferência. Tá? Então, ó, a gente quer uma soma infinita. Eu tenho a razão e o A1, então tá tudo lindo. A soma infinita é A1 dividido por 1 menos a razão. Então, a soma infinita é πr dividido por 1 menos meio. Então, isso aqui é 2πr. Que lindo. Alternativa E. E do quê? De extermínio. Opa, já saí apagando. Fera ou não? Fera. Então, vocês estão voando. Vamos fazer um diferente aqui agora. Vem cá, gente. VG da Alpeira. Então, ó. Exercício 5. Ele fala assim, ó, pode ser que você vai cair e se deparar com exercícios como um 5. Não tem fórmula que vai te salvar, tá? Ele é um exercício muito mais, como a Sara diria, de psicotécnico, do que qualquer outra coisa, tá? Então, assim, não é um exercício que você precisa de fórmula e tal, tá? Então, ó, para construir um floco de neve, divide-se um segmento de retas em 3 partes iguais.
Em seguida, o segmento do centro sofre uma rotação de 60 graus e acrescenta-se um novo segmento de mesmo comprimento aos demais, como o que aparece tracejado na figura 2. Nas etapas seguintes, o mesmo procedimento é aplicado a cada segmento da linha do polígono, como é ilustrado nas figuras 3 e 4. Se o segmento inicial mede 1 centímetro, o comprimento da curva obtida na sexta figura é igual a... Ó, você vai precisar de fórmula para responder a pergunta, mas antes disso, não. Olha o que ele fez, ó. Ele pegou esse segmento aqui e dividiu em 3 partes iguais, ó. Ele faz o corte aqui assim. Dividiu em 3 partes iguais. Esse central aqui, ele rotaciona. Eu acho que eu consigo até cortar, hein? Porque eu sou tecnológico. Ó, ele pegou o central aqui e cortou. Na hora que ele cortou esse central, ó, ele vem aqui e rotacionou. Ô, burrão, hein? É burro. É burro. E aí ele vem e coloca aqui, ó. Deixa eu descer mais a figura. Vamos eliminar isso aqui. Vamos descer mais a figura. Pra... Então, ó. Ele pegou mais ou menos aqui. Eu tô fazendo mais ou menos. Dividir aqui. Então ele pegou esse cara aqui. Ele fez 3 cortes. Então ele faz o corte, ó. E rotaciona 60 graus. Ele vem... Rotacionar mais... 60 graus. Ele vem e encaixou aqui. O que ele faz? Ele pega um novo segmento de mesmo tamanho e fecha o triângulo aqui. Então, esse é o procedimento. Então, na verdade, ó, esse tamanho aqui agora vale 1/3. Esse tamanho aqui vale 1/3. Esse novo tamanho que ele adicionou vale 1/3. E esse novo tamanho vale 1/3. Então, ele quebrou sempre 1/3. Beleza? Sim ou não? Entenderam isso aí? Ó, aqui ele vai fazer o quê, ó? Ele vai pegar o segmento e vai cortar de novo. Na hora que ele corta, ele rotaciona. Opa. Rotacionou. Opa. Encaixou. Faz um novo segmento aqui. E aí ele vem, e ele vem e encaixa um novo segmento aqui. O tamanho desse segmento agora é 1/9. Por quê? Ele pegou 1/3 e dividiu na metade. A mesma coisa ele vai fazer aqui. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. E vai virar essa figura de 3. Então, cada um desses segmentos aqui, ó, vale 1/9. Certo? A pergunta dele é o comprimento obtido na sexta figura. Tá? Então, ele quer saber o comprimento obtido na sexta figura. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse daqui ele vai lá, vai picotar e tal. O que você faz? Ó, acha o comprimento da primeira figura. Como que é o comprimento da primeira figura? Ó, da figura 1 é 1. Da figura 2, o comprimento, você concorda comigo que vai ser 1/3 ao quadrado. Enquanto... Da figura 2, né? Aqui, tá. Da figura 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. Vezes 4. Porque ele vai pegar, vai dividir em 3. Ó, vou até pôr a figura de novo aqui. Esse primeiro comprimento aqui, ó, vale 1. Comprimento 1 vale 1. Esse comprimento aqui
comprimento 2, vai ser quanto? Vai ser 1/3, porque ele dividiu em 3 partes, vezes 4. Né? Porque cada pedacinho desse aqui vale 3 partes. Esse comprimento 3 vai ser 1/3 ao quadrado, porque ele dividiu 1/3 em 1/3 de novo. Então, cada pedacinho desse aqui que eu estou riscando vale 1/3 agora. E cada braço desse daqui vai ser 4, vai surgir 4 segmentos. Porque, quando eu tinha um segmento inteiro, surgiu 4. Então, 4, 8, 12, 16. 4 ao quadrado. Entenderam isso? Porque, olha o quarto. 4 ao cubo vezes 1/3 ao cubo. Significa o quê? Isso aqui é 4/3 ao cubo. Isso aqui é 4/3 ao quadrado. E esse daqui é 4/3. Eu estou sempre multiplicando 4/3. Entendeu? Então, se ele quer saber quanto que vale o sexta figura, ela vai ter um comprimento 4/3 a quinta. Esse é o comprimento da sexta figura. Alternativa C. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Tem que jogar aí com o jogo. Não é fácil mesmo não é um exercício simples. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, você viu que em nenhum momento eu fiz a multiplicação. Eu sempre escrevi em base do anterior. Eu sempre escrevi em relação ao anterior. Então, por exemplo, eu sabia que o primeiro tinha dado 4/3. Eu fui ver se o segundo deu 4/3. Sempre quando vocês tiverem essas figuras que obedecem um padrão, você tem que desconfiar em PA e PG. Então, o que acontece? Bem, se está dividindo a figura em pedaços, com certeza vai ser PG, tá? Porque PA você soma, é um pouco mais simples. Então, sempre quando for dividir figuras em pedaços, você já sabe que é PG, tá? Então, isso daí é meio que direto. Você vê um padrão desse aqui, que eu estou cortando a figura, isso é um padrão de PG, tá? Mas, claro, isso você tem que olhar, analisar o contexto do texto, tá? Então, assim, não seja afobado também para sair fazendo sempre PG, tá? Isso é um negócio importante. Outra coisa importante, você viu que eu sempre escrevi 4/3. Eu nunca fiz a conta. Eu nunca fiz a conta. Por quê? Se você faz a conta, escreve 16/9, sei lá, 64/27, vai começar a ficar difícil você achar o padrão. Tá? Então, sempre escreva em forma de potência, vai ficar mais simples. Tá? Então, para você descobrir o padrão do sistema. Beleza? Então, todo mundo voando, hein? Todo mundo voando! Então, vamos fazer os 6. Vamos fazer os 6.
Aqui. Exercício number 6. Fala assim, ó, uma barragem apresentou uma rachadura na estrutura, ocasionando um vazamento. Realizado um estudo, foi comprovado que o primeiro dia que aconteceu a rachadura foram perdidos 2.000 litros de água e que nos dias subsequentes a perda de água em função do aumento contínuo das rachaduras sempre dobra do dia anterior. O volume de água que escapou dessa rachadura durante os 7 dias foi blá, blá, blá. E aí? O que vocês conseguem identificar aí do texto? Sabe que é 2.000. Sabe que é uma PG de razão 2, porque ele fala que dobra, né? Então a gente sabe que a razão vale 2, porque o quanto escapa é sempre 2 vezes maior, então a razão vale 2. E o nosso A1 vale 2 metros cúbicos. Por que eu estou colocando 2 metros cúbicos? Porque a resposta está tudo em metros cúbicos, tá? Então, 1.000 litros, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 2.000 litros, 2 metros cúbicos. Beleza? É isso aí. E ele quer a soma dos 7 primeiros dias. Soma finita. Isso. Ele quer a soma finita porque ele colocou o número de dias. Então, a soma SN vai ser igual a 1, que multiplica a razão elevado a N menos 1, dividido pela razão menos 1. Quantos dias ele vai somar? 7. Quem que é o A1? 2. E a razão? 2. 7 menos 1, dividido por 2, menos 1. Então, ó, isso aqui vai ser 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Vai ficar 127 vezes 2. 127 vezes 2 dá 254 metros cúbicos. Metros cúbicos. Então, isso daí é a alternativa B. B do quê? De bola na área. Não altera o placar. Fera? E aí, ó, para finalizar, o 11. Claro que a gente tá naquele esquema, né? Eu fiz os fáceis, vocês vão fazer os difíceis. É assim que é. Ó, o 11 fala assim, a sequência é uma PG crescente. PG crescente. Ele quer saber o valor numérico de 2x mais 5. Tá. Bem, você sabe que são 3 termos consecutivos aqui. Se são 3 termos consecutivos, você sabe que o primeiro vezes o último é igual ao do meio ao quadrado. Então, ó, x menos 1 vezes x quadrado menos 1 é igual a x mais 1 ao quadrado. Distributiva desse lado, x ao cubo menos x quadrado mais 1. E aqui, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas, pô, ixi, ferrou. Caiu numa equação do terceiro grau. Não, caiu, cortou 1 com 1 aqui. Então, ó, isso aqui
ficou x ao cubo. O quadrado vai para o outro lado, vai dar menos 2x², menos x, igual a zero. O que você faz? Coloca o x em evidência. X é igual a x², menos 2x, menos 1 igual a zero. Bem, uma raiz você sabe que é o zero, porque isso daqui é igual a zero. Aqui dentro a soma deu 2 e o produto deu menos 1. Então, se a soma deu 2 e o produto deu... dá menos não, né? Ué, mas tem delta aqui, sim. 4 menos 4 vezes A vezes C. Não tem delta. Legal. Então, infelizmente, pela dor no coração de todos, a gente vai ter que fazer Bhaskara. Então, x² menos 2x menos 1 igual a zero. Então, delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui deu 8. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, x é igual a 2 mais ou menos raiz de 8 é 2 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui dá 1 raiz de 2. Tá? Então, aconteceu isso aqui. A gente descobriu essas duas raízes aí. E o que ele fala? Ele fala que a PG é crescente. O que ele quer dizer com uma PG crescente? Bem, se a PG é um número crescente, significa que o x tem que ser um número maior do que 1. Né? Então, o zero está fora. Não posso ter o zero como resposta. Porque a PG só é crescente se eu tiver um número maior do que 1. Sem um número maior do que 1, eu não tenho uma PG crescente. Tá? Se o número for negativo, vai depender do primeiro termo. Se o primeiro termo é positivo, vai dar tudo certo. Se o primeiro termo for negativo, não. Se a razão também tem que ser um número positivo. Então, ó, o que vai acontecer? A razão só pode ser 1 mais raiz de 2. Então, ó, a razão, desculpa. Na verdade, eu falei bobeira, né? Esse aqui não é a razão, esse aqui são os valores do x. E a sequência que a gente tem é essa daqui, ó. X menos 1. Quem que é o próximo? X mais 1. E x² menos 1. Bem, se for, por exemplo, 1 mais raiz de 2, aqui vai ficar o primeiro termo raiz de 2. O segundo termo é raiz de 2 mais 2. E o terceiro termo vai ficar 1 mais raiz de 2 ao quadrado menos 1. Então, aqui deu raiz de 2, aqui deu raiz de 2 mais 2. Isso daqui vai dar o quadrado do primeiro, 2 vezes raiz de 2. Aqui deu 2, cortou. 2 vezes raiz de 2 mais 2. Esse deu o segundo termo. E o que ele quer saber? Ah, quanto que é 2x mais 5? Mas não deu isso aí não, né? Esse raiz de 2 aqui não vai sumir nunca. Errei alguma coisa aqui? X ao cubo menos x² mais 1. Tá certo.
Certo. Ah, aqui tá errado, né? Esqueci do menos 2, tem um 3 aqui, ó. Então, a soma deu 2 e o produto deu menos 3. Ah, então aí ficou fera. Um valor tem que ser o 3 e o outro valor da raiz tem que ser o menos 1. Pronto. Então a gente descobriu. Aí ele quer saber 2x mais 5 é 11. Alternativa B. Certo? Não pode ser nem o 0 e nem o menos 1 como resposta, porque a PG é crescente. Razão maior do que 1. Beleza? Então, ó, é isso aí. Na volta, a gente volta falando um pouquinho de magnetismo. O magneto. Então, adeus.